Em vez de manter segredo, Lin Jin contou a Tan Shun sua técnica. Tan Shun estava tão imerso em pensamentos que nem percebeu que o vinho estava derramando da taça que segurava. Ele mergulhou em um estado de contemplação e análise que nada mais poderia capturar sua atenção. Uma hora depois, Tan Shun conseguiu processar as poucas linhas simples que Lin Jin lhe transmitira. A essa altura, Lin Jin já havia comido até se fartar. Ele não tinha comido nada o dia todo, então Lin Jin estava morrendo de fome. Quando Tan Shun finalmente recobrou os sentidos, notou imediatamente a poça de vinho sobre a mesa, que limpou imediatamente. Era impressionante o conhecimento que havia adquirido em tão pouco tempo. Ao mesmo tempo, aprendera algumas técnicas requintadas. No mínimo, agora entendia como as veias espirituais eram reforjadas. No entanto, saber era uma coisa e mais pesquisas eram necessárias antes que ele pudesse colocá-lo em prática. Cada avaliador tinha diferentes conjuntos de habilidades e capacidades, então haveria disparidades, mesmo que a técnica fosse a mesma. Claro, havia algumas partes que confundiam Tan Shun, então ele humildemente buscou a explicação de Lin Jin. Lin Jin respondeu às perguntas de Tan Shun de acordo. Essas perguntas variavam desde habilidades de avaliação de bestas até as diversas abordagens para administrar acupuntura. A maioria das pessoas acharia a cena peculiar, pois Tan Shun parecia um aluno recebendo aulas de Lin Jin, o professor. O que a tornava bizarra era a diferença de idade entre essa dupla aluno-professor. Curiosamente, nem Tan Shun nem Lin Jin perceberam isso. Ou melhor, considerando suas personalidades, eles não se importaram. Um tinha sede de conhecimento, enquanto o outro gostava de discutir os processos técnicos. Enquanto conversavam, o assunto mudou da reestruturação das veias espirituais para técnicas de avaliação e diferenciação de bestas. Eles até conversaram sobre o uso de pílulas e remédios. Quando a conversa se tornou mais geral, eles passaram do modo de estudo para o de discussão e pesquisa. Afinal, Tan Shun era um veterano avaliador de bestas de nível 3 e uma das figuras mais proeminentes do reino do Dragão de Jade, então ele devia ter algumas percepções únicas que ainda não havia compartilhado com os outros. A conversa deles tornou-se cada vez mais emocionante e agradável, a ponto de as horas passarem sem que eles percebessem. Estava escuro como breu lá fora, mas a conversa não parecia que terminaria tão cedo. A princípio, Tan Shun pensou em virar o jogo para recuperar alguma estima. No entanto, com o passar do tempo, ficou perplexo ao ver que Lin Jin não tinha nenhuma deficiência quando se tratava de avaliar bestas. Nenhum subtópico do estudo poderia representar um desafio para ele. Assim, mais adiante na discussão, houve novamente uma sessão de estudo com Lin Jin como palestrante. A garrafa de bebida estava vazia e os 3 pratos estavam limpos, mas nenhum dos homens tinha intenção de parar. Ainda esperando do lado de fora por cerca de 6 a 8 horas, Shu Sheng parecia desamparado. Podia ouvir vagamente a discussão lá dentro, mas estava apreensivo demais para entrar. Só lhe restava continuar esperando ansiosamente do lado de fora da sala. O tempo ainda estava frio em março. A certa altura, Shu Sheng não conseguiu mais se conter e espirrou. Como já era tarde, seu espirro foi tão alto que Tan Shun e Lin Jin conseguiram ouvi-lo de dentro. Tan Shun exibia uma expressão entusiasmada até ouvir o espirro. Imediatamente, lembrou-se do amigo que o esperava do lado de fora. Ah, esqueci do avaliador Shu, pensou ele. Olhando para o céu, deveria ser por volta de 1 da manhã agora, mas Tan Shun não percebeu o tempo passando. Avaliador Tan, quem está lá fora? Perguntou Lin Jin. Depois de pensar um pouco, Tan Shun contou tudo. Sem perder um segundo, Lin Jin se levantou para convidar Shu Sheng para entrar. De fato, o avaliador Shu tremia incontrolavelmente do lado de fora do quarto. Mesmo depois de entrar, ele ainda estava congelando. A culpa era evidente no rosto de Tan Shun enquanto ele refletia. Como foi que eu me esqueci dele? Lin Jin fez um pequeno truque para aquecer o ambiente. Afinal, brincar com fogo era brincadeira de criança para ele. Quando Shu Sheng se sentiu aquecido novamente, ele e Tan Shun estavam envergonhados demais para continuar perturbando Lin Jin. Afinal, já era terrivelmente tarde. Ao acompanhá-los até a porta, Lin Jin disse com um sorriso: "Vocês dois são meus superiores, então, se precisarem de alguma coisa no futuro, sintam-se à vontade para vir aqui. Estou mais do que disposto a discutir o estudo de bestas de estimação com meus superiores." Tan Shun queria balançar a cabeça. Discutir? Essa foi uma palestra unilateral, ok? Acho quase impossível acreditar que fui superado por um júnior, mesmo depois de todo o tempo que passei trabalhando nesta área. No entanto, Tan Shun não estava nem um pouco frustrado. Pelo contrário, ele estava de ótimo humor. Afinal, era um bom sinal que a próxima geração estava se tornando melhor que suas antecessoras. Tan Shun ficou encantado com a aparição de um prodígio como Lin Jin na sede do Dragão de Jade. Shu Sheng compartilhava da mesma ideia. Ele entendeu vagamente como a reestruturação das veias espirituais de Lin Jin funcionava e uma ideia lhe ocorreu. Avaliador Lin, seu método de reestruturação das veias espirituais é notável o suficiente para virar um livro. Tenho certeza de que causaria um rebuliço aqui se o livro fosse publicado. Não estamos sendo muito confiantes, mas, falando francamente, com base em nossa avaliação de sua habilidade, você provavelmente se qualifica como um avaliador de nível 4. Os olhos de Tan Shun brilharam com isso. Ele está certo. Avaliador Lin, você já se qualifica como um avaliador de bestas de nível 4 só com essa técnica de reestruturação das veias espirituais. Por que não tenta? Depois de ouvir os 2 avaliadores de bestas de nível 3 mencionarem isso, a tentação de Lin Jin foi despertada. O valor de um avaliador de bestas de nível 4 não se compara ao de um avaliador de nível 3. Se possível, até Lin Jin gostaria de tentar obter tal título. O que mais o surpreendeu foi o fato de Tan Shun e Shu Sheng terem sido os primeiros a sugerir isso.
Entretanto, Lin Jin não tinha certeza dos protocolos, então decidiu buscar orientação. Tan Shun respondeu. A sede de avaliação de bestas de um país intermediário pode conceder títulos de avaliador de bestas até o nível 3. Acima disso, você teria que recorrer à sede de um país premium para fazer isso. Podemos escrever uma carta de recomendação para você se submeter a uma avaliação na sede da Espiral Celestial. Vai ser tão trabalhoso assim? Lin Jin imediatamente ficou relutante ao ouvir isso. Pensar que avançar para o rank 4 seria tão problemático a ponto de ter que viajar para o reino da Espiral Celestial. Certo, a filha do avaliador Tan Lin, não visitou a Academia Espiral Celestial há pouco tempo. Tan Shun pode não estar blefando quando diz que tem conexões lá. Lin Jin pensou um pouco. Avançar na classificação era definitivamente necessário, pois era algo útil. Ele também poderia encontrar outros avaliadores de bestas de classificação 4 e ver o quanto eles haviam avançado. No entanto, isso seria algo para o futuro. Lin Jin ainda tinha coisas para fazer no momento. Lin Jin saudou Tan Shun e Shu Sheng. Senhores, não será tarde demais para eu viajar para a Espiral Celestial em algum momento no futuro. Quando chegar a hora, terei que incomodá-los com a carta de recomendação. Portanto, por favor, aceitem minhas desculpas antecipadamente. Ah, nem precisa falar. Não se preocupe e deixe isso conosco. Com isso, Tan Shun e Shu Sheng se despediram. Já era bem tarde da noite. Depois de se refrescar, Lin Jin deitou-se para descansar. No entanto, não conseguiu dormir direito, pois sua mente estava inundada de pensamentos sobre se tornar um avaliador de bestas de nível 4. Embora Lin Jin possa dizer que não se importava particularmente com esses títulos superficiais, na verdade, ele estava bastante animado com a perspectiva de ser promovido.